O sermão a seguir foi pregado por João Calvino e é o quinto numa série de 17 sermões pregados em 1555. Quinto sermão: A liderança na igreja. Parte 2. Tito 1, do 7 ao 9. Texto bíblico. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como despenseiro de Deus, não arrogante, não irascível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso de torpe ganância, antes hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder para exortar pelo reto ensino, como para vencer os que contradizem. Início do sermão. Para extrair o máximo benefício desta passagem, devemos ter em mente que os que são chamados a declarar a palavra de Deus devem ser transparentes quanto ao que envolve sua tarefa e ofício, de modo que cumpram fielmente seu dever tanto para com Deus quanto para com sua igreja. Todos os cristãos, em geral, deveriam considerar o que se requer de um bom pastor, de modo que não decidam displicentemente ou ajam com parcialidade, interesse pessoal ou de maneira irrefletida. Que cada um de nós leve em conta o bem-estar e a salvação de todos os filhos de Deus, e que a mesma coisa seja observada nos que já exercem seu ofício. Não devem reter seu cargo, a menos que se comportem como ordena o Santo Espírito. Mais uma vez, visto que as virtudes descritas por Paulo são requeridas de todos os ministros da palavra de Deus, sendo aqueles que têm a incumbência de mostrar o caminho a outros, há aqui uma lição geral para todos nós. Pois, se um pastor se comporta bem e em conformidade com a vontade de Deus, enquanto o povo se entrega a toda sorte de mal e depravação, o que acontecerá? Assim como o pastor deve mostrar o caminho e dar o bom exemplo, assim também todo o corpo da igreja deve se comprometer com o que é ensinado aqui. Para explicar o texto de Paulo de maneira mais ordenada, devemos observar que aqueles a quem ele inicialmente chamou de presbíteros ou anciãos, agora os denomina bispos, significando, como devemos intitulá-los, supervisores ou guardiões, e dá este título a todos os que se destinam a proclamar a palavra de Deus. Este termo veio a ser um equívoco e perversão entre os papistas e, aliás, na igreja primitiva, ao empossar um homem como bispo. Isso alterava as palavras do Espírito Santo, ao passo que nosso dever é falar de acordo com a Escritura. É óbvio que Satanás tentava nos afastar da simplicidade pura da palavra de Deus, e erramos e injuriamos o próprio Deus quando buscamos apartar-nos da ordem que ele sancionou por sua infalível autoridade. Notemos, portanto, que todos aqueles a quem Deus tem chamado e comissionado a pregar sua palavra devem, como anciãos, ser, antes de tudo, maduros e sóbrios. São também supervisores, como vemos o profeta Ezequiel comparando-os a vigias em uma torre. Este não é um título de honra ou distinção, é um cargo muito difícil e oneroso, vigiar e cuidar de todo o rebanho enquanto outros dormem. Então, esta é a primeira coisa a se considerar. O título que o Espírito Santo designa a todos os pastores já revela a obra para a qual Deus os chama e o dever que devem para com sua igreja. Em consequência, que não pensem os homens que merecem ser tratados como prelados enquanto gastam seu tempo repousando, dormindo ou comendo até se fartar. Deus não escolhe pastores na sua igreja por sua bela aparência, como corre o dito. Ele os junge estritamente a todo o seu povo, pois não podemos servir a Deus, exceto quando trabalhamos para servir a todo o rebanho. A maior honra que os ministros da palavra podem ter é servir aos crentes, todos eles. Mudemo-nos agora para o que é dito sobre os supervisores. Devem ser irrepreensíveis, sendo despenseiros na casa de Deus. Já notamos as palavras de Paulo a Timóteo, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Seria algo tão pequeno ser um administrador de Deus e exercer o controle de sua casa? Daí a insistência de Paulo em que os que foram honrados por Deus e pregam sua palavra tenham cuidado de como andam,
pois são administradores de sua casa. Em contrapartida, encontramos neste texto uma mensagem de grande e especial conforto. Deus nos honra ainda mais quando se digna a chamar-nos para sua casa, fazer-nos membros de sua família, habitar em nosso meio e continuar conosco. Isso só pode se dar quando vivemos juntos dele, quando seus olhos permanecem em nós e ele se esforça em nos guiar e nos alimentar. Deveria comover-nos muito saber que não estamos separados do nosso Deus, que não cremos, como se diz, por procuração, que não estamos deixados à deriva para extraviar-nos, mas somos reunidos por ele ao seu rebanho, de modo que ele está e permanecerá conosco até o fim do mundo. Assim somos encorajados a amá-lo e a servi-lo com um coração muito fervoroso. Visto que ele nos tem em cuidado, nos recebe em sua família e é nosso pai e nosso mestre, e visto que designa administradores para que tudo seja feito segundo a necessidade, tudo é ordenado, e entre nós nada fica fora de lugar. Quando vemos que Deus se faz conhecido de maneira tão íntima, acaso realmente não seríamos ingratos se não fôssemos levados a amá-lo e a servi-lo? Portanto, quando a igreja é chamada Casa de Deus, é para que engrandeçamos a infinita bondade que Deus demonstrou atraindo-nos para junto de si, habitando no corpo composto de todos os crentes e esperando que nos unamos a Ele. Ele cuida da nossa salvação e a todo o tempo nos dirige e nos alimenta como nosso Senhor e único guardião, não para sua própria vantagem, mas para a nossa salvação. Além disso, visto que isso é assim, saibamos que não podemos escapar da vista de Deus, pois estamos perto dele. Portanto, que cada um de nós se mantenha sob controle e, porque nos admitiu na companhia dos fiéis, sejamos ainda mais zelosos a oferecer-nos a ele, e assim ele nos guia, e não nos comportemos como bestas selvagens, já que nos abençoou, congregando-nos em sua casa. Ele quer que sejamos como cordeiros, já que quer ser pessoalmente nosso pastor. Vemos, pois, que este texto não visa somente aos ministros da palavra, mas é proveitoso a todos os crentes se aprenderem a pô-lo em prática. Nesse ínterim, Paulo explica em detalhes as outras virtudes requeridas de um bom pastor. Não devem ser orgulhosos ou obstinados, apegados demais às suas próprias ideias, não irascíveis, nem dados a muito vinho, nem cobiçosos de torpe ganância ou lucro desonesto. Aqui o apóstolo cataloga as virtudes por seus opostos, como se quisesse dizer que um homem dado ao vinho, obstinado, rixento e cobiçoso de lucro, poluísse o lugar onde está e contaminasse toda a igreja. Essas são as ofensas às quais ele referiu anteriormente quando declarou que o bispo devia ser irrepreensível. Ora, os erros descritos aqui são de fato graves, apontam para a contaminação que os pagãos causam em todo o governo da igreja. Um homem que é manchado de alguma maneira por tais erros não pode servir a Deus. Ele tem primeiro de ser purificado de todos. A lista que Paulo faz das virtudes principais requer do homem que proclama a palavra de Deus que se abstenha dos erros que aqui são condenados e se esforce por corrigi-los, de modo que nada o impeça de realizar seu trabalho. Portanto, o pecado da obstinação que Paulo menciona torna os homens insuportáveis. Quando confia plenamente em seu próprio julgamento, o homem é um mundo à parte, como os escritores pagãos disseram com sabedoria. Assim como o ministro da palavra de Deus deve conquistar os que são de fora, por assim dizer, ele deve também preservar a unidade e a paz entre os que já pertencem à igreja. No entanto, se ele tem muitas opiniões fixas, será levado a agitar o rebanho de Deus e daí resultarão terríveis divisões. Eis porque um homem deve pôr de lado suas próprias ideias a fim de servir a Deus e manter a harmonia na igreja. Duas coisas são especialmente importantes aqui. Quando nos pomos a ensinar os outros, antes de tudo nós mesmos temos de ser ensinados, pois se formos relutantes em aprender e então crescer em entendimento de modo que outros cresçam conosco, não podemos cumprir nossa tarefa. Portanto, aquele a quem Deus estabeleceu como mestre e instrutor em sua casa tem que ser o primeiro aluno, devendo estar ainda mais disposto a receber o ensino e a ademonestação. Este é o primeiro ponto. O segundo é que devemos permitir que outros deem seu parecer e ofereçam conselho, bem como estejam preparados a aceitar o que for mais conveniente. Essa é, em suma, a intenção de Paulo aqui.
Os que são chamados a pregar a palavra de Deus não devem ser teimosos demais. Têm de ser ensináveis, tendo maneiras brandas e espírito pacífico, sendo seu único desejo edificar. Tampouco devem ser inflados de orgulho a ponto de pensarem que já conhecem tudo. Ao contrário, devem indagar com o fim de aprender algo novo a cada dia e que nutram a ânsia de receber instrução. Quanto à disposição, que sejam igualmente flexíveis. É um fato que todos os que são culpados de orgulho são também em qualquer tempo suscetíveis a causar cismas, gerando facções na Igreja de Deus e inquietando a todos. É por isso que Paulo é justificado em querer corrigir tal arrogância. Ela chama de ofensa e a experiência o corrobora. Reiterando, lemos que o bispo não deve ser irascível. Este é um erro parecido com a arrogância, pois se alguém permite que sentimentos fortes o dominem, de certo será impedido de servir a Deus. De modo semelhante, a embriaguez inflama o orgulho dos que já são demasiadamente inclinados a esse comportamento. Visto que ela é uma sorte de demência, Paulo convoca explicitamente os ministros de Cristo a que sejam sóbrios e não inclinados a muito vinho. Se um homem sucumbe à embriaguez, é inapto ao raciocínio, à firmeza e à moderação. Tudo isso, pois, nada mais é do que pragas mortais, que Paulo chama de fracassos e dos quais os ministros devem se precaver. Além do mais, ele acrescenta que não devem ser violentos, ou belicosos, ou rixentos. Não devem ser como soldados, sempre prontos a sacar sua arma e incitar uma fluta, como se a espada estivesse sempre na mão. Este é um outro erro que deve ser corrigido. Por último vem cobiçoso. É indubitável que um homem que, enquanto no ofício, tenta obter riqueza, não é superior a um alcoviteiro quando ostenta a palavra de Deus e a macula. Ele busca agradar a um homem e contentar a outro, mas termina desfigurando e distorcendo tudo. Ou pior, ele põe um verniz tão falso nas coisas que se torna evidente que a sua intenção é enfeitar suas velas. Seu alvo é beneficiar-se a si mesmo e, como corre o dito, trazer mais grãos para o seu moinho. Portanto, se a motivação do ministro da palavra for a cobiça, seguramente ele não será melhor do que os forjadores, pervertendo a sã doutrina e convertendo a verdade em mentira. Esta é a primeira lição que Paulo apresenta em sua lista de virtudes em termos negativos, onde se requer dos que desejam edificar fielmente a Igreja de Deus se abstenham de todo o vício abominável que nesta vocação é intolerável. A seguir, ele fala positivamente sobre as virtudes. Um bispo deve ser hospitaleiro para os estrangeiros e recebê-los bem e de modo generoso. Este é um dever que deve sempre ser observado. Mas como já dissemos em um sermão sobre Timóteo, havia uma razão particular naqueles tempos. Os beneméritos pobres se assemelhavam a aves em um ramo, saltando de um lugar para o outro. Como as perseguições surgiam e as fogueiras se incendiavam, um grupo se levantava e mudava para outra cidade ou para onde pudessem, estando frequentemente em risco de morte. Então havia necessidade de muita compaixão. É com boa razão, pois, que Paulo requer que o bispo, mais ou menos o pai da igreja, seja generoso e dê as boas-vindas aos estrangeiros, recebendo-os de forma fraterna. Após a hospitalidade, Paulo lista amigo do bem, ou bondoso, uma virtude associada à precedente. Pois apesar de que Paulo empregue somente uma palavra, ela tem o sentido de amor pela humanidade, sendo o sentimento magnânimo que nos inspira a praticar o bem para com os que são necessitados e a fazê-lo com boa vontade. Daí a pessoa que é descaridosa ou destituída de piedade e que vive no ócio sem qualquer respeito para com os demais, nunca pode exibir hospitalidade para com os perseguidos e afligidos. Eis porque Paulo liga essas duas virtudes. Mas ele prossegue adicionando as palavras sóbrio, justo, piedoso e que exerce domínio de si. Sobriedade tem a ver com o modo como vivemos. Então há justiça, isto é, equidade, quando um homem é cuidadoso em respeitar os direitos de outrem e prefere antes morrer do que errar, prejudicar ou fazer violência a outrem. É isso que Paulo tem em mente com a palavra justiça. Então há também a santidade ou piedade, que diz respeito principalmente a Deus. Devemos viver não só sem injuriar nossos semelhantes, mas devemos ser puros, dedicados ao serviço de Deus e valorizar tudo o que está contido na primeira tábua da lei, significando pregações, súplicas e a honra que rendemos a Deus. Além do mais, devemos aprender a esquivar-nos do mundo, fugir da extravagância, esvaziando-nos da vaidade e da autoindulgência, contentando-nos em vez disso em conduzir-nos em obediência a Deus.
É isso que santidade envolve, enquanto justiça, conduta honesta e íntegra entre nós, tem a ver com os homens. Por último, vem o domínio de si. Isto cobre tudo o que a palavra sobriedade implica. Pois não basta ser sóbrio em nosso beber e comer. Temos de ser disciplinados e decentes em cada área da vida, mantendo sob controle nossas mãos, olhos, ouvidos e lábios. Por domínio de si, Paulo realmente quer dizer-nos que estejamos prontos e moderados, não indômitos nem devassos em nosso comportamento e sem presunção. Tudo o que nos caracterizaria como dissolutos e sem boa reputação. Temos de tal modo de obrigar-nos para com Deus por nossa obediência que os homens vejam que já renunciamos o mundo. Essa é a mensagem de Paulo para nós aqui. Ele conclui dizendo que os bispos devem ser apegados à palavra fiel, que é segundo a doutrina. Esta é a principal coisa que se exige dos ministros da palavra. Não só que sejam bem instruídos, a fim de que possam ensinar a outros, mas também que sejam firmes e constantes em seu fundamento, para lutar quando a verdadeira doutrina tiver de ser defendida, de modo que permaneça intocada. Eis porque a palavra que Paulo usa significa tanto reter quanto abraçar. Por isso devemos ver que nosso ensino seja verdadeiro. Se estivermos fortemente apegados a ela, ela jamais se desvencilhará de nós. Por mais que o diabo faça seu melhor empenho para afastá-la de nosso alcance, jamais nos separaremos dela. Paulo ainda explica seu uso. Ela é o meio pelo qual podemos exortar pelo reto ensino e convencer os que o contradizem. Isto é, nos é dada a habilidade e os meios para ensinar os que se prontificam a obedecer a Deus e que são tranquilos. Mas também temos o poder de lutar contra os que se mostram hostis para com a palavra de Deus. Contra os rebeldes e escarnecedores, contra os que buscam a ruína da igreja. Temos o poder e a autoridade de reprová-los, de modo que, se insistirem, serão envergonhados. Isso, sucintamente, é o que nos é ensinado aqui. Já dissemos que, embora Paulo tenha ministros para liderar, ele considera seu ensino relevante a todos os crentes. Pois por que os ministros da palavra devem viver uma vida bem regrada, justa e santa? Por que devem ser sóbrios, não dados ao vinho, não intrigantes ou amantes das disputas? Por que devem ser temperados, para que a palavra de Deus não seja blasfemada quando são encontrados neles esses óbvios erros? Também é para que possam atestar sua doutrina mediante seu bom viver, e assim possam confirmá-la e esta seja mais prontamente recebida. Por fim, é para que o povo siga seu exemplo e se modele em todas as virtudes vistas em seus pastores. É claro, pois, que Paulo não quer meramente que os ministros da palavra evitem um comportamento selvagem e indisciplinado, dominado pela cobiça e pela arrogância, e sejam benignos, justos, sóbrios e puros. Todos os crentes não são menos instados a fazerem da sobriedade uma virtude comum a todos, lado a lado com a justiça, santidade, domínio próprio e todo o resto que se menciona aqui. Acaso temos de dar prova real de que somos filhos de Deus? Então resolvamos corrigir os erros que Paulo condena e a perseguir as virtudes que ele demanda. Ora, se um ministro é encarregado da casa de Deus, não significa que cada um de nós, como pessoa privada, tenha uma vocação similar de servir como líder. Quando Deus chama determinada pessoa para proclamar sua palavra, não é para que ele excuse os demais, ou que não queira fazer uso deles. Ao contrário, é para que Deus seja servido por todos, sem exceção. É em plena consciência que nos entregamos ao seu serviço que Deus nos ordena a pregar sua palavra. Pois quando ele nos honra recebendo-nos na sua casa e nos adotando como seus filhos, sua intenção não é que sejamos ociosos, nem nos dá a nossa aptidão e nos permita que nos intrometamos como bem entendermos. Ele pretende manter-nos no jugo para que tudo façamos para glorificá-lo. Não devemos ser inúteis, pois Deus nos tem honrado, empregando-nos em seu serviço. Consequentemente, que os ministros da palavra olhem detidamente para si mesmos e que todos os crentes também saibam que possuem uma regra que tem a ver com eles e os inclui desde o maior até o menor. Portanto, que sejamos guiados pelo espírito de equilíbrio e sobriedade, justiça e santidade, de que Paulo fala,
E também observemos tal disciplina que os pecados mencionados aqui não nos dominem. Por exemplo, nada pode ser mais avesso ao caráter dos crentes do que embriaguez. Se todos os homens são feitos à imagem de Deus, e se o ébrio afunda tão baixo que chega a se assemelhar a um animal sem raciocínio ou entendimento, acaso não devemos manter-nos com rédeas mais curtas? Quando os homens se embriagam, não só a brutalidade oblitera a imagem de Deus que Cristo restaurou em nós, mas toda a decência da vida. Eles se comportam como cães e porcos. Então, se desejamos ser tidos como filhos de Deus, acaso não devemos nós desvencilhar-nos deste vício? Essa é a razão de Paulo excomunicar todos os ébrios e proibir-nos de ter transações com eles ou de buscar sua companhia, porquanto estão longe de serem admitidos à santa mesa do nosso Senhor Jesus Cristo. Reiterando, acaso o orgulho e a arrogância não são totalmente opostos ao espírito de mansidão, que é a verdadeira marca dos filhos de Deus? Como alguém saberá que tiramos proveito da escola de Cristo? Somente se formos mansos, humildes e moderados. Portanto, quando alguém se infla de orgulho, esse é um sinal de que o tal é amante demais de seus próprios pensamentos e pretensões, e nunca provou o que significa tirar proveito da escola de Deus ou de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto à cobiça, sabemos que esta é comum não só nos ministros, mas também em todo o rebanho de Deus. Pensamos tanto sobre este mundo e nos esquecemos das benesses espirituais e da herança a qual Deus nos chama. Então, o que sucederá se a cobiça prevalecer e se formos de tão modo apanhados em nossa preocupação com os bens do mundo, a ponto de esquecermos da vida celestial? Embora esta repreensão seja martelada em nossos ouvidos e sejamos diariamente lembrados deste pecado, nos preocupamos perenemente com os cuidados terrenos e nos vemos de tal modo atados a este mundo que não podemos elevar nossas mentes ao alto com o intuito de pensar seriamente na vida celestial. O que a Escritura diz nunca cessa de ser verdadeiro. Onde estiver o nosso tesouro, aí estará o nosso coração. Os que são apegados aos bens deste mundo de tal modo põem neles a sua mente e o coração que não podem aspirar à herança celestial. É por isso que chamamos a cobiça de praga mortal, que cega os homens e os rouba da promessa de Deus. Não é surpresa então que Paulo a intitule a raiz de todos os males, pois ela suscita a ilusão e outros males, a traição, a deslealdade e a crueldade. Não há perversidade que não se origine da cobiça. Um homem motivado pela cobiça esquecerá de toda a retidão, como se lhe fosse permitido fazer qualquer coisa. Ele se sentirá livre para roubar e apanhar tudo quanto puder, e então se voltará e rirá de Deus. Ele não demonstra nenhum temor quando se fala em agressão ou violência. A cobiça leva os homens a matar, a corromper e a fazer tudo o quanto possa para prejudicar uns aos outros. Em suma, é uma demência que de tal modo se apodera dos homens que estes se tornam como demônios quando dominados pela cobiça. Que tantos ministros da palavra de Deus e todos os que são crentes se mantenham livres dela. Paulo prossegue exortando-nos a não só ser pacíficos, mas também pacificadores, uma marca pela qual nosso Senhor Jesus Cristo quer que sejamos conhecidos. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Ora, se formos vingativos, rixentos e amantes das disputas, acaso não estaremos demonstrando que somos estranhos à paz de Deus e que nada dele há em nós? Sabemos que toda afinidade e relacionamentos vem de Deus, e somos instados a preservar entre nós a fraternidade e a santa unidade como membros de um mesmo corpo. Como, pois, pode ser que os que são rexentos e contenciosos sejam realmente chamados de filhos de Deus? Além disso, requer-se-nos que sejamos condunos com os estranhos quando os virmos destituídos de ajuda. É um ato de monstruosa barbárie deixar de demonstrar piedade ou compaixão para com os que nada possuem. Sempre foi um hábito, mesmo entre os pagãos, vilipendiar os que eram tão insensíveis e ignorantes que não recebiam o sem-crasa. Então, quando a Igreja de Deus se vê atribulada por tiranos e inimigos da verdade, e os benignos são arrancados de suas casas, quanto mais culpados somos nós se negamos a Deus deixando-os de receber calorosamente? Pois a intenção de Deus é que também sejamos estrangeiros neste mundo, e isto sob a condição de que Ele nos faça seus filhos, como escreve o apóstolo na carta aos Hebreus.
Deus está no céu, contudo, desceu onde estamos a fim de ter domínio sobre nós. Por seu exemplo, ele nos mostra o quanto se apieda dos que se achegam a nós em busca de refúgio, posto que são como pobres ovelhas dispersas por lobos vorazes. Aqui, outra vez, Paulo fala não só aos ministros, mas lhes revela como em um espelho o que devemos ser, como se faz evidente à luz de suas observações seguintes sobre a bondade e as boas obras. Se somos tão renitentes a ponto de não querer ajudar o necessitado e destituído, ou sentir compaixão quando nossos semelhantes sofrem, é óbvio que não temos parte em Deus. Portanto, Deus quer que nos conformemos à sua semelhança, praticando o bem. Nosso Senhor Jesus Cristo ensina que este é o que se parece com o Pai Celestial, visto que ele faz raiar seu sol não só sobre os bons, mas também sobre os indignos. Então, o que devemos fazer, se não pesar bem o que Deus põe em nossas mãos e ter na memória que devemos partilhar uns com os outros, cada um servindo ao próximo? De outro modo, Deus teria que ter criado tantos mundos quantos há homens e mulheres, se cada um de nós tensionasse cuidar somente de si próprio e fechar-se em seu canto tacanho. Contudo, visto que ele nos conduz juntos e visto que temos vida em comum, devemos reconhecer que não nascemos para nós mesmos, a ponto de viver neste mundo para nosso próprio benefício, mas para partilhar com nossos semelhantes e servi-los. E ai de nós se não pudermos ver isso. Devemos ser cuidadosos em demonstrar tanta bondade quanto possível e sempre que tivermos os meios, e resolvemos fazer o bem a todos, assistir aos que necessitam de nossa ajuda, trazer-lhes alívio e partilhar com eles o que temos para que não seja somente nosso, mas, à medida que nos permitir a oportunidade, para o benefício de todos. É verdade que não se pode estabelecer aqui nenhuma definição da lei. Paulo se contenta em encorajar-nos a agir livre e generosamente. Não obstante, damos claras provas de que não somos filhos de Deus se não houver em nós amor e bondade que nos inspirem a ajudar o necessitado. De fato, se falharmos aqui, distorcemos o que a própria natureza nos tem para ensinar, ainda que sejamos vazios de fé, religião ou conhecimento da lei e do Evangelho. A lista de Paulo inclui a sobriedade e a temperança, revelando que, se somos cristãos, não basta abster-nos do mal, da estudição, da violência, da crueldade, da usura, do furto e do roubo. Devemos também observar tal moderação que não sejamos mundanos e nem dados à vã exibição, como os que nada mais querem senão se pavonearem ostensivamente. As pessoas que têm tal disparate em suas cabeças mostram que o mundo, em grande medida, continua sendo seu dono. São libertinos, sempre desejosos de fazer-se glutões e de ventres empanturrados. Longe de ser pródigos alunos na escola de Deus, nem mesmo merecem ser reconhecidos como humanos. Se de fato fossem respeitáveis, não esqueceriam esta lição. São desenfreados em seu beber e comer, então são demasiadamente dissolutos em cada área de sua vida. Assim, os ébrios ficam tão alienados de suas faculdades mentais que matam a si mesmos como se quisessem cortar a própria garganta. Quando chegam à mesa, se espojam como cães e a deixam como porcos. Descontrolados em sua bebida e comida, se prestam para nada. Quando os homens perdem a noção de como comer e beber, como podem realmente dizer que é a mão de Deus que os alimenta? Os pagãos mostram mais decência, como já dissemos, visto que a natureza os conduz a isso. No entanto, somos muito bem ensinados e temos uma razão mais eficiente ao refrearmos nossos apetites. Pedimos a Deus que nos dê nosso pão cotidiano, e ao comermos e bebermos, sempre retemos em nossa mente que recebemos tudo de sua mão. Então, se usamos mal estas coisas, em razão da glutonaria ou bebadeira, acaso não estamos mais ou menos obliterando a sua imagem em nós? E acaso com isso não demonstramos que estamos tão apegados às coisas passageiras deste mundo que nos esquecemos completamente do céu? Esta é a lição que devemos aprender deste texto. Paulo, ao seguir em frente, descreve os bispos como justos e santos, e então deveríamos reconhecer que nos é requerido ser íntegros e equânimes, permitindo que todos desfrutem do que é seu, o que só podemos fazer se evitarmos a fraude e a malícia. Portanto,
Não sejamos astutos em buscar nosso próprio vantagem. Intuamos, porém, o que é devido aos outros e cumpramos nosso dever para com eles. Ora, ao vivermos entre homens, acaso nunca causamos dano ou injustiça? Então, vejamos também que, à vista de Deus, demonstremos verdadeira santidade em nosso comportamento. A Escritura nunca se enfada de nos ensinar que Deus, ao nos separar da corrupção do mundo, faz da santidade a marca pela qual mostramos que somos membros de sua família e estamos sob o controle do Espírito Santo. Tomemos isto num coração e olhemos mais detidamente para nós mesmos do que temos feito até aqui. O requerimento de Paulo concernente ao ensino é algo que, querendo Deus, consideraremos depois do jantar. Pois agora é bastante trazer à memória que aqui Paulo buscava nos prover de uma regra que se aplica a todos os crentes, de modo que ninguém pense em si mesmo como isento. Resta-nos ver como podemos alcançar essas virtudes e como podemos subjugar e vencer os erros que são condenados. Ah, qual inútil é nosso livre-arbítrio, bem como nossa inteligência. Esta tem de ser uma obra do próprio Deus. O que, pois, está envolvido? Temos de nos tornar membros do nosso Senhor Jesus Cristo e nos tornar justos, santos, sóbrios e disciplinados. Como isto pode ser feito? Somente quando o Espírito Santo nos governa é que possuímos estas virtudes. Nos dizem que fujamos da embriaguez, da intemperança, das rixas, das disputas e do orgulho. Como? Quando tivermos o espírito de brandura, de humildade, do temor de Deus, de sabedoria e de discernimento. Todas estas coisas foram dadas ao nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de que as partilhasse com seus fiéis. Portanto, visto que somos intemperantes, saturados de vaidade, mentira, ambição e orgulho, dados à injustiça, engano e turto, visto também que damos rédeas soltas aos nossos apetites desregrados, devemos chegar-nos em submissão com nossa cabeça bem ordenada, sabendo que não há outro modo de nos conservarmos obedientes a Deus e viver em conformidade com a sua vontade, exceto estando unidos ao corpo de Cristo. Pois então o seu Santo Espírito nos é derramado. Ele nos fortalece com mais eficácia, porque ele é a fonte de toda a santidade, de toda a justiça e, em suma, de toda a perfeição. Esta é a vera que devemos seguir para obter as coisas que Paulo requer de nós. Eis porque somos diariamente intimados à comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo, pois quando Paulo fala do propósito e uso próprio do Evangelho, ele diz que somos chamados à participação de Cristo. Estando unidos a Ele, somos feitos a um só corpo com Ele, de modo que Ele vive em nós e estamos unidos a Ele por um laço inquebrável. Sendo esse o alvo do Evangelho, segue-se que a mesma verdade nos é comunicada pela Santa Ceia que neste momento está disposta diante de nós. Como, pois, achegamos a esta santa mesa? Sabendo que aqui, nosso Senhor Jesus Cristo se nos oferece para confirmar-nos na união que já recebemos pela fé no Evangelho. De tal modo, somos parte do seu corpo, que ele vive em nós e nós nele. E assim vejamos bem que façamos o máximo desta santa união e nos apeguemos mais estreitamente ao Filho de Deus do que já temos feito antes. Por esta razão, somos instados fortemente a fazer uso desta santa ceia. Essa é a razão por que ela nos é repetida. Somos terrenos e carnais enquanto vivermos neste mundo. Devemos trazer à memória com frequência as coisas que temos ouvido uma vez, de modo que nos beneficiemos do que é posto diante de nós. Só nos beneficiamos se formos cuidadosos em não profanar a graça que nos é dada por Deus, que, por estes sinais, testifica que temos comunhão com o seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, roguemos-lhe que de tal modo nos governe, mediante seu Santo Espírito, que não maculemos sua santa mesa, e, reconhecendo que somos criaturas pobres e miseráveis, acheguemo-nos a nosso Senhor Jesus Cristo, para que nos purgue de toda mácula. Como a fonte de toda pureza, que ele de tal modo nos purifique, que renunciemos a todas as nossas falhas, para que, muito embora elas ainda permaneçam em nós, não exerçam domínio sobre nós, e que o Santo Espírito de tal modo nos controle que os homens vejam que estamos unidos a ele,
e já nos afastamos do mundo em busca das coisas espirituais. Lutemos, pois, contra as vaidades de nossa carne e contra todas as paixões nocivas. Desejemos mais e mais crescer em sua imagem e ser reconhecidos como seus filhos. Que o próprio Pai Celestial nos reconheça como seus herdeiros. Oração. Agora nos prostremos diante da face de nosso bom Deus, reconhecendo nossos erros e orando para que Ele nos faça senti-las mais agudamente do que antes, para que aprendamos a odiá-las e a odiá-las, volvamo-nos para Ele, oferecendo-nos a Ele como sacrifícios. E, fazendo morrer nossa velha natureza, que Ele se agrade de renovar-nos, de modo que glorifiquemos sempre seu nome. Nesse ínterim, que Ele mostre ser nosso Pai e nos sustente em todas as nossas imperfeições, até que estas sejam totalmente removidas de nós. Produção auditiva, Joélio Rubens e Evangelho para você. Inscreva-se no canal para não perder os próximos trabalhos.